Em um ano nem dois. Quer dizer, nós estamos bloqueados... Nem em três, pelos vistos, porque andamos a falar disso há 3 anos e não aconteceu, não é? Nós estamos bloqueados pelo dinheiro. Não há economia para sustentar esta despesa. Nós precisamos diminuir a despesa. O Tribunal Constitucional entende que não se diminui a despesa. Quem é que vai resolver o problema? Quem é que vai resolver? Para além de alguns irresponsáveis que já prometem voltar às prestações iniciais, etc. O país está a ser enganado de ponta a ponta, claro. Então quem é que vai resolver o problema? Não vai sabe. ter que ser resolvido, não é? Não sabe, eu não sei o que é que o professor Daniel Bessa pensa, mas eu acho que nós vamos ter uma crise muito grave do ponto de vista financeiro. E isso torna inevitável a questão da reestruturação da dívida pública ou não? Bom, isso é outra saída, outra semi-saída. Não sei o professor Daniel Bessa o que é que pensa. Ora bem. Houve há pouco tempo um manifesto de 74 economistas, invocando textos, aliás, de alguns prémios Nobel da Economia. Então vamos à conversa sobre a reestruturação, já que chegamos aí. Porque a questão é como é que saímos daqui, não é? Mas mesmo que se fosse para isso, não resolve o problema. A reestruturação, o problema da reestruturação, nós chegaremos à reestruturação. Provavelmente por iniciativa europeia, para a União no seu conjunto, e portanto, e é por isso que eu penso que Portugal faz bem. Sabe que eu estava dentro do sistema financeiro quando a crise eclodiu, e um tema muito interessante dentro dos bancos é saber se nós nos devemos destacar, fugir da molhada e apresentar em separado a nossa desgraça, ou se devemos tentar ir com os outros. Eu não sei se alguém tem grande vantagem em expor, digamos assim, de uma forma isolada, a sua situação de particular dificuldade. Porque realmente o problema não é só nosso. Nós temos que estar de acordo com isso. Há outras situações que são complexas, não é apenas a nossa. Portanto, mal isto começou, vão seguramente 3 anos ou mais. Eu tive a oportunidade de escrever na coluninha que tenho no Expresso que um dia nós temos que nos sentar na frente dos credores e conversar sobre essa matéria. Não sei quando... E esse dia hoje está mais próximo do que estava quando escreveu esse texto? Bem, o tempo foi passando, a dívida é maior. Está sempre esse dia está mas provavelmente passaram 3 anos, sim, não é? esse dia provavelmente está mais próximo. Agora, eu não me parece que haja grande vantagem em estar aqui de uma forma unilateral a levantar esse tema. Mas a questão, chegados aí, porque não é pode ser aproveitado por parte dos credores. Sim, eu penso que nos fragiliza. Nós temos alguma vantagem em vermos o nosso problema, eu não direi diluído, mas enquadrado num problema mais amplo, que não é apenas Portugal, há outros países na União Europeia que têm dívidas excessivas, a nossa é particularmente excessiva, mas eu penso que se pudermos ir no meio desse grupo e dessa abordagem coletiva, melhor. Mas sabe que o problema não é verdadeiramente esse. É o que é que nós vamos fazer a seguir, depois de termos reestruturado a dívida. Porque se o que nós, depois de reestruturarmos a dívida... se tivermos a mesma coisa, no dia seguinte já estamos outra vez, não é? É assim uma cura como a de 2008. Estamos a caminho. Para já não irmos a uma conversa, há bocadinho eu falava ali com o Dr. Medina Carreira, ali enquanto esperávamos pela hora de início do programa, sabe que alguns na hora de reestruturar a dívida, alguns dos credores estão cá dentro. Sim. Um terço de valor é... Nomeadamente a Banca Portuguesa. A Banca Portuguesa, sim, claro. Que comprou títulos de dívida pública. Sim, a quem se o Estado disser que vai perder uma parte daqueles créditos, terá que capitalizar de seguida pelo mesmo valor. A banca. Ou nacionaliza e fica com tudo. Rigorosamente pelo mesmo valor. Se quiser manter a banca, digamos assim, tem que a financiar. A menos queira acabar com ela, mas não me parece que isso seja... Mas uma parte da banca também tem feito esse trabalho a si própria, não? Não, mas eu não venho preparado para falar aqui sobre os erros dos banqueiros. E não é esse o tema. E não era esse o nosso tema. O tema é que se o Estado, de forma, digamos, por sua iniciativa, resolver reestruturar, leia-se, cortar de alguma forma a dívida, 1/3 é pago internamente. É pago pelo próprio Estado, sob pena de dizer acabou a Banca de Portugal. Mais os depósitos bancários. Mas há outro terço que já foi reestruturado, que é a dívida à União Europeia. Exato, dos credores oficiais. Já foi reestruturado. A taxa de juros era 5, passou para 3. Não se está a ser difícil ir de longe. O prazo foi alargado. E resta o outro terço que está nas mãos, enfim, de entidades privadas. São aqueles a quem vamos pedir de seguida. A quem vamos pedir. Quer dizer, dizemos, não pagamos,
E depois, no dia seguinte, não é o Dr. Moreira Rato, que agora, felizmente para ele, não anda nessa tarefa, um outro Moreira Rato tem que lá ir fora pedir o dinheiro. E eles, vocês reestruturaram, agora vêm cá outra vez. Bom, portanto, isto é uma alhada. Mas mesmo que se reestruturasse a dívida, não haja ilusões sobre a ideia de que isso resolve o problema. Porque a despesa pública portuguesa tem de cair à volta de 8 mil milhões. Nós não temos maneira de sustentar a despesa pública. E é isso que está no cerne da expressão reforma do Estado. Não, isto é a reforma do Estado. Não, a reforma é arrumar os tribunais, a administração pública. Mas tu dizes a reforma do Estado, nós estamos a falar de um modelo de organização económica, política, social muito diferente daquele que temos hoje. Não, quem defende a reestruturação da dívida quer dizer, nós não temos que gastar tanto dinheiro a pagar aos credores e, portanto, isso se reverte em favor dos nossos cá dentro. As pensões não cortam tanto, nem os salários tanto. Essa é a ideia. Não, mas aquilo que o professor está a defender, que a professora Nina Carreira está a dizer, é que tem que haver uma revolução, uma reforma significativa na distribuição e na relação entre a riqueza que o país gera e a sua despesa permanente com, isso é fácil. Com as matérias sociais. Isso é fácil. É fácil de saber. Qualquer pessoa que mexa em finanças públicas sabe que nós não temos economia para sustentar um Estado que gaste mais, neste momento, que 70 e tal mil milhões. Estamos a gastar 80 e tal mil milhões. Isto é fácil, enfim. Não há agora aqui lápis e caneta para mostrar isso. Nós temos que ir para 70 e tal mil milhões para vivermos com o que temos. Mas a ideia que têm aqueles que defendem a reestruturação já é uma ideia que não é suficiente. Primeira forma, parece-me, não sou técnico, quem sabe disso é o Dr. Miguel Cadilho, e creio que quanto à forma ele também não está de acordo, e sobretudo, para mim, é que se promete tanto com essa reestruturação que depois não há nada equivalente a isso. Não sei se você tem essa noção. Quer dizer, aquilo que se pode ganhar não resolve os problemas nacionais. Simplesmente é essa a questão. Não, há aqui digamos, aqui uma almofada que se cria. Portugal é chamado a menos, enfim, nomeadamente reduziria os encargos com juros. Agora, se a expectativa que se cria aos portugueses em geral é que como gastamos menos juros, vamos gastar mais em salários e pensões e no resto... Bem, sabe que eu sou muito crítico em termos de responsabilidades. Eu acho que esta questão não começou aqui. E sou nomeadamente muito crítico, nomeadamente no que se refere ao governo do engenheiro António Guterres na segunda metade dos anos 90. Por isso mesmo. Porque na segunda metade dos anos 90 os juros caíram a pique. É verdade. E em vez de aproveitarmos a descida dos juros a pique para tentarmos pôr a coisa um pouco mais em ordem, aproveitámos para gastar em salários, pensões... Gastou-se mais do que os juros. Não, e o déficit foi subindo. Portanto, não apenas aproveitámos a descida dos juros, como cavalgámos em matéria de despesa. Ora bem, isto, por exemplo, os amigos da reestruturação não dizem estas coisas. Dão a entender a mensagem que passam é que já podemos gastar outra vez. Então, mas vamos olhar então para o próximo gráfico. Não, mas mesmo que não fosse isso, é pouco aquilo que se pode ganhar em termos realistas. Se a gente disser não paga nada, ganhamos 4 mil milhões. E se mantiver a estrutura de despesa do país, ganha-se o que se ganhar, no dia seguinte estamos com um problema, não é? O problema da despesa pública reside no pessoal e nas prestações sociais, nomeadamente nas pensões. E, aliás, esse gráfico... Vamos ver então este gráfico. Aí é que está o problema, o resto são cantigas. Portanto, este gráfico mostra a evolução das despesas com pessoal de prestações sociais desde 2000 até 2013. Exato. Neste século XXI. A linha de baixo, o azul, corresponde aos gastos com pessoal, que se pode dizer, com um ligeiro aumento ali há 4 ou 5 anos, os tais de 2008, manteve-se em termos aceitáveis. As prestações sociais, que é a linha verde, como se vê, não parou de subir. Não parou de subir, porque aqui há uma mentira que se vende à sociedade portuguesa, que é o Estado Social. Como o Estado Social tem 5 milhões de pessoas, todos os que querem ganhar eleições vêm arranjar coisas para o Estado Social. Subsídio daqui, o subsídio daqui, o abono daqui, o abono daqui. E foi isto que tramou o país. Foi ter que se comprar o eleitorado por causa do Estado Social. E ainda hoje os responsáveis políticos que aí pululam continuam a matraquear na mesma coisa. Toda a gente é Estado Social. O próprio Primeiro-Ministro há dias veio dizer, isto agora não está mal, vamos pensar no social. Vamos pensar no social, disse para aí alguns, num sítio qualquer. Quer dizer, nós já estamos em campanha. O Dr. Portas dizia, ontem, não sei, alguns, há uma possibilidade efetiva de as pensões não caírem tanto. Não. Quer dizer, está toda a gente já a comprar o Estado Social.
E é por isso que aquela linha verde aconteceu. Mas ao longo deste mesmo período, houve também um problema adicional, que foi o envelhecimento aceleradíssimo da sociedade portuguesa. Posso? Claro. Não, é que aqui nós temos vindo a valorizar, também ao longo desta conversa hoje, o tema dos salários e o tema das pensões. E chegados aqui, entre os dois, eu penso que é muito mais grave o tema das pensões que o tema dos salários. Claro. Porquê? Que é este que está aqui neste gráfico, na tal linha verde. E saltei e propus-me dizer isto agora a propósito do tema do envelhecimento. Porque o tema do envelhecimento e o tema da regressão demográfica, porque em Portugal temos cada vez menos população. E da saúde. Logo, menos economia. Sugere a necessidade de algumas adaptações aqui, de alguns ajustamentos. Eu sou daqueles que não percebem muito bem como é que se podem manter as escolas e os professores se não há lá alunos. E, portanto, eu acho que em algumas áreas que estão dependentes da dimensão da população, cedo ou tarde, haverá algum tipo de ajustamento abaixo. Sim, mas menos pessoas, menos escolas, menos câmaras municipais. Menos câmaras municipais. Ora bem, tudo isso pode ser ajustado em baixa. Com alguma dor, mas pode ser ajustado em baixa. A única coisa que não pode ser ajustada em baixa numa situação destas é a área das pensões. Porque aí, se estamos em envelhecimento, a única coisa que cresce é o número de pessoas com idade, que trabalharam e que têm uma expectativa. E, portanto, essa das duas dificuldades, a dos salários e a das pensões, aquela que para mim se me figura mais complexa é a das pensões. E por isso é que um dia propus que nós blindássemos, não deixássemos que a economia fosse contaminada pelo tema das pensões e do pagamento das pensões. Ou seja, eu penso que as pensões têm que continuar a ser pagas pelas prestações, pelas contribuições para a Segurança Social. Porque se nós pomos a economia, digamos, o orçamento do Estado, no seu conjunto, a pagar as pensões, bem, aí nunca mais acabamos. Porque não há IVA e nem IRS que cheguem, já não é para pagar a despesa, é para pagar as pensões. Sim, mas por exemplo, eu no gráfico inicial, que é do primeiro gráfico que trouxemos aqui, que é de 23 anos, e mais para trás nós sabemos que é semelhante, não é? No primeiro e no segundo gráfico isso é muito evidente. Há aqui este desnível entre as receitas e as despesas, não é? Claro. Entre a economia e o gasto. E eu olho para isto e vejo que ao longo de toda a minha vida de trabalho, os meus descontos serviram, os meus e de todos os portugueses da minha geração e de outras gerações. Não, a contribuição está nas receitas, está na linha de baixo. Certo. Esse vazio entre as duas linhas foi criou um problema, que quando chegar à altura de sim, o seu dinheiro já não está lá. Haver umas pessoas que vão bater à porta, desculpem, eu agora estou velho e não consigo trabalhar. O seu dinheiro só lá esteve 15 dias, quer dizer, entrou na tesouraria e depois saiu da tesouraria para pagar aos pensionistas. O problema é que os pensionistas cresceram exponencialmente. Para ter uma ideia, nós tínhamos em 70 250 mil pensionistas. Sim. 250. Temos agora qualquer coisa como 3 a 3 milhões e meio. Não, professor, este gráfico que mostrou o último é muito elucidativo porque mostra que em 2000 o peso com salários, com pessoal, era superior ao peso com prestações sociais. Claro. Não é? Claro. E depois há este agora é o dobro. Os salários estão controlados, aparentemente. São muitos mais e duram mais. A Caixa Geral de Apresentações, no seu relatório anual, mostra o seguinte, que aí por volta de 2000 as pessoas viviam, depois de se reformarem, cerca de 12 anos. Não sei se você já viu esse número. 12 anos, 12 e pouco. No último ano, 2012, as pessoas vivem, depois de se reformar, 18 anos. Quer dizer, mais 6 anos em 10 ou 12. Isto é uma brutalidade que se reflete nos números, claro está. E é por isso que o sistema das pensões tem que ser alterado. Se não for alterado, vai haver um dia em que se bate na parede e não se paga pensões, ou paga-se uma miséria. E como é que isso se altera? Bom, você não vê nenhum responsável a falar disso com seriedade. Professor Daniel Bessa, essa é uma questão que está aberta, não sei, há seguramente uns 20 anos na sociedade portuguesa. Eu estive em 98 na comissão do Livro Branco, 97. Do Livro Branco, sim. Portanto, aí já vão 16 anos. Já vão 16. Aí já vão 16 anos. Sim. Depois houve um remendo em 2007. Sim, eu já ouvi vários Vieira da Silva. Exato, Vieira da Silva. Exatamente, a garantirem a sustentabilidade da segurança social. Mas de todas essas comissões, o Dr. Medina Carreira que esteve lá e saberá melhor do que eu, sempre saiu com uma conclusão que de alguma forma amenizava, para não dizer que escondia o problema. Que era o quê? O de que finalmente a economia vai crescer. Claro. Sim.
Sim, é aquela promessa A internamente economia adiada, vai não é? crescer, a economia vai crescer. Que, se reparar, é aquilo que nos continuam a vender como a grande solução. Se for aí à praça pública, Seria, não é? se for aí à praça pública, Seria. o produto que tem